Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vou falar um pouco sobre mim e vamos falar de alguns tópicos que acho pertinente mencionar aqui no meu canal e mencionar o meu processo criativo também durante os anos que eu estive cá em Portugal. Então, fica no vídeo e acompanha. Olá, estamos aqui mais uma vez para falar um pouco sobre mim e sobre alguns assuntos que eu considero interessantes falar aqui neste vídeo do meu canal. Seja bem-vindo, sou Samedo Pedro e este é o meu canal de YouTube. Ok, vamos então aqui à lista. Fiz aqui uma pequena lista sobre o que nós vamos falar agora. No início do vídeo pretendo dar algumas reflexões. No meio do vídeo pretendo falar de como é que eu estive no meu processo criativo, ou seja, como comecei a criar, porque eu faço desenhos. Nesse momento estou a aprender música. E no final, talvez eu fale um pouco de também outras reflexões. Vamos começar com uma reflexão que eu já escrevi já há algum tempo. Diz assim: acredita em ti, mas peça opiniões também. Não seja arrogante. A humildade é que vai te levar além. Ou seja, nesta reflexão eu quis ressaltar a importância de pedir opinião. É importante pedir opinião, porque ao pedir opinião é que nós poderemos ter conselhos que podem nos ajudar a tomar melhores decisões. E para pedir opinião é preciso ser humilde. É preciso ser humilde, porque não podemos olhar para a pessoa, e julgar a pessoa se nós estamos aí pedir opinião. Seja preto, branco, magro, alto, seja de que raça ou de que forma for a pessoa, é importante pedir opinião. Pronto, segundo as fases do namoro ao casamento. Todo namoro tem a fase bonita e a fase feia. A fase feia eu acho que é a mais importante. Por quê? Porque a fase bonita não dura para sempre, ok? A fase bonita não dura para sempre, assim como a fase feia. Mas se a fase feia não conseguirmos aguentar, este relacionamento dificilmente vai durar. Até rimou. Ou seja, eu escrevi isso porque quando nós queremos nos relacionar com alguém, precisamos ter em mente que precisamos esperar uma fase feia. Não devemos esperar que o namoro seja tudo bonito. Tem aquela fase mágica, não é? Gostamos da pessoa e só damos a olhar para a pessoa é muito bonita ou nos faz tão bem. Aquela fase mágica do namoro. Mas a verdade é que o namoro não é assim, um relacionamento não é assim sempre. Então, queremos um relacionamento duradouro, precisamos esperar uma fase feia. E nos preparar, não é? Precisamos nos preparar. Por quê? Porque a fase feia é onde tem a verdade. Não digo a verdadeira, mas a parte negativa da personalidade do parceiro ou da parceira. Né? Esta é a segunda reflexão que eu queria ter neste vídeo. A terceira reflexão é sobre espírito. Ou seja, a terceira reflexão eu gostava de tratar sobre a seguinte pergunta: que tipo de espírito é que você quer que atue em ti? Que tipo de espírito? Nós sabemos, por exemplo, se eu levar isso para o lado religioso, nós sabemos que o espírito é uma força que atua nos corpos, ou seja, na pessoa, em todos os seres vivos. Se formos para o lado científico, sabemos que o espírito é apenas uma força, energia. Que tipo de espírito é que você quer que atue em ti? Se eu levar um pouco para o lado religioso, né, porque eu cresci religioso, então vamos nos perguntar que tipo de espírito é que eu quero que atue em mim? Na religião nós falamos de espíritos de muitos tipos. Espírito do amor, espírito da rebeldia. Se nós antes, para, digamos, expulsar maus espíritos de nós, precisávamos ir até a religião e depois íamos para a nossa casa de forma, digamos, limpa, né? Sem aquele espírito. Nós precisávamos ir nos congregar num grupo de pessoas que tinham um espírito religioso. Nós precisávamos de ir nos congregar num grupo de pessoas que queria seguir um espírito religioso. Agora, quando nós voltamos a casa, estamos
limpos, não é? Agora, para voltarmos a sujar o nosso corpo com outros espíritos, precisávamos de ir em qualquer outro lugar, seja trabalho, escola. Nós encontrávamos pessoas que tinham um espírito diferente de nós, não é? Que tinham um espírito, se calhar, de rebeldia, um espírito de promiscuidade, ou um espírito de confusão, digamos assim. Quando nós vamos a outros lugares, podemos ser contaminados com esse tipo de espírito, né? E depois precisávamos de novo voltar a nos congregar, né? Para nos limpar de forma simbólica do espírito que nos foi contaminado. Hoje em dia, facilmente somos contaminados, entre aspas, de forma mais fácil. Se nós antes éramos contaminados na vizinhança, na escola, no trabalho, hoje em dia podemos ser contaminados simplesmente as palavras que as pessoas soltam, os discursos que as pessoas soltam na internet. Esta contaminação, entre aspas, é simplesmente uma forma de mudar, não é? A nossa consciência ou a nossa forma de pensar. Se nós temos uma forma de pensar mais correta e humilde, nós podemos ser contaminados com uma forma mais rebelde a partir de um discurso que nós vemos na internet, a partir de um vídeo que nós vemos na internet. Ou seja, isso de certa forma significa contaminar o nosso espírito. Ou seja, se nós antes tínhamos um espírito da humildade ou um espírito da submissão, nós vamos ser contaminados com o espírito da promiscuidade ou o espírito da rebeldia. Eu quero trazer a importância de nós tentarmos perceber que devemos ter cuidado com as comunidades que têm um espírito negativo. Uma forma de reflexão simbólica ou iliteral, digamos assim. Há comunidades que facilmente podem nos influenciar por meio da internet, podem nos influenciar a ter um espírito de rebeldia, um espírito de confusão, um espírito de promiscuidade, um espírito que simplesmente vai nos atrapalhar na nossa forma correta de agir. A internet, eu até já tinha escrito isso, a internet não é um dos lugares, tipo um paraíso. A internet é um dos lugares mais perigosos para a pessoa estar atualmente. Okay? Se você entrega o telemóvel à tua criança de 8 anos e simplesmente o abandona aí ao acaso, estás a ser irresponsável. O dispositivo eletrônico a uma criança e o deixa ao acaso sem sequer um certo tipo de controle parental, está a ser irresponsável. O adulto que faz isso está a ser irresponsável. É importante saber acompanhar o progresso da criança ao assimilar, no caso, as novas tecnologias. Tem que dar sempre bons conselhos e acompanhar, não é? Acompanhar bem. Era isso que eu queria falar, né? Com relação às reflexões que eu queria falar no início do vídeo. Agora vamos falar sobre o meu processo criativo. Juntem um bocado aquelas reflexões que eu falei no início do vídeo e guardem. Sempre gostei de trabalhos manuais. Eu não sou muito bom de fala, sou mais de prática. No que concerne às tecnologias, no que concerne aos trabalhos manuais, engenhocas e etc. Então, como é que eu comecei a minha fase criativa? Por quê? Porque hoje eu sou artista, faço desenhos a lápis, mas também sou músico neste momento. Apesar de ser um músico iniciante, mas me considero já músico, porque consigo fazer música já. Quando o Covid veio, acabamos por ficar isolados. Eu não era muito bom a desenhar antes. Acabamos por ficar isolados, que eu precisava de fazer alguma coisa, né? Precisava de fazer alguma coisa para me distrair. E uma dessas coisas foi o desenho. Eu fazia alguns desenhos em casa e postava, né, nos meus estados do WhatsApp. Depois de receber vários elogios, é que eu comecei a me empenhar mais em fazer retratos a lápis. Foi aí que eu depois fiz um curso online sobre retratos a lápis. Acontece que eu comecei a ficar bom mesmo, que mais tarde decidi fazer disto um negócio. Então foi isso. Eu me tornei um desenhista por causa
do Covid. Porque se não fosse o Covid, eu estaria mais distraído em outras coisas. Mas foi exatamente o Covid que me fez ter tempo para melhorar na parte do desenho. Se você reparar na minha conta, tem desenhos muito bonitos. Mas antes eu não era assim tão bom. Eu tive que fazer, me empenhar bastante e usar do tempo que eu tive durante o Covid para melhorar. Com relação à música, eu sempre gostei de música. E todo tipo de música, literalmente. Desde a música clássica até ao metal. Hoje em dia já não gosto assim tanto de metal, mas ainda aprecio uma boa arte. Quando é bem feito, eu sempre aprecio. Eu já andei nos estúdios quando era muito novo, né? Nos estúdios que tinha lá no Futungo de Belas. Já andei em alguns estúdios e acompanhava, né, como é que era a produção e acompanhava como é que alguns cantores eram. Então eu sempre gostei disso, mas não tinha aquele interesse de algum dia ser músico. Apenas tentava fazer isso de uma forma que para me divertir naquela altura. Tinha para aí 8, 10 anos por aí. Quero fazer música porque eu gosto. Durante algum tempo tive a fazer pesquisa sobre frequência. E frequência, né? O som é frequência. É muito importante nós entendermos a relação da frequência na música. E depois veio e foi daí que o meu interesse na música se estendeu ainda mais, porque eu percebi realmente a importância que a música tem em nós. Então, decidi fazer música por causa disso. E aí a música se tornou importante. Se vocês um dia decidirem ser músicos, entendam primeiro a importância da música. Entender a importância da música, a real importância da música é que vai te fazer permanecer como músico. Mas não é fazer qualquer música, é fazer música consciente, sabendo o tipo de impacto que a música que você fizer vai ter na vida dos outros. É verdade que a música não precisa ser monótona e apenas de um tipo. Por exemplo, toda música tem a sua importância. E isso faz com que os diferentes estilos sejam empregados nas suas devidas áreas. Você não vai colocar uma música clássica numa festa, né, em que as pessoas querem dançar. Não vais colocar um kuduro numa reunião diplomática. Então, perceber a real importância da música que você quer fazer é importante. E saber que tipo de estilo queres fazer é mais importante ainda. Porque desta forma você não vai se cansar tão rápido. Quando você amadurecer mais, não vai se arrepender de ter feito. É por aí. Então é este o processo de como comecei a ser criativo. Desde a música, desde a arte até a música. A razão de eu começar a fazer arte foi o Covid, porque ali eu tive muito tempo para fazer alguma coisa. Eu tinha de fazer alguma coisa, nem para distrair a mente. A música é um gosto que sempre tive desde criança, mas percebi a sua importância recentemente e decidi abraçar. O que mais eu posso falar nesse vídeo? Vou deixar mais uma reflexão. Eu escrevi certa vez eu escrevi o seguinte: o homem se atrai pela aparência, mas ama a essência. Mostre a sua essência e não a aparência. Soa bonito. É por aí. Então foi este o vídeo que eu quis fazer. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem e acompanhem o canal. Até já.